Bom, pessoal, esse foi um enxame novo que a gente fez lá a partir daquela outra colmeia lá atrás e já está com postura, produzindo. Colocamos melgueira porque a caixa ninha já está completa. Se transformou num belo enxame novo com todo o potencial. E agora a gente vai abrir essa caixa aqui, que é a caixa mãe, e pelo que dá para ver, já se recuperou. Opa, está trabalhando bem. Os primeiros dias ela estava meio devagar, mas agora já está, a movimentação já está bem interessante. Então vamos ver o que a gente recolhe dessa caixa aqui. Bem, pessoal, eu estou aqui na minha casa de mel, onde a gente tem os materiais e também centrifuga o mel, né, colhido nas abelhas, né? E eu até queria filmar algumas partes lá na colheita de mel, mas o alvoroço das abelhas lá e o trabalho ele é tão intensivo e tão, até sob certo aspecto, meio complicado, então eu só vou aproveitar e mostrar para vocês o resultado e parcial, digamos assim, da minha colheita de mel. Aqui, por exemplo, então uma coisa interessante que eu acho que eu posso registrar e mostrar para vocês, e tem mais gente que já está praticando, que é o mel fabricado nos cubos de acrílico, né? Então aqui, como vocês podem ver, eu já retirei alguns cubos, né? Eles são colocados assim, nesse caixilho, como está aí, a exemplo, né? E então, o cubo pronto fica assim, né? Esses aqui, por exemplo, já estão, agora já montei eles. Ele tem essa parte central ali, né? A parte central, que vai lá no caixilho. Depois a gente coloca as duas tampas, uma de cada lado, né? E aí fica prontinho para a gente vender ou para consumir, né? É uma belezura isso aí, né? Eu vi que alguns ainda eu tenho que ajustar um pouco essa questão, porque talvez eu tenha deixado um pouco afastado demais lá alguns caixilhos, e daí a abelha acaba engordando muito o favo, né, para os dois lados, e aí fica um pouquinho mais complicado e não dá para fechar bem as duas tampas, porque daí ela amassa o favo, né. Esse aqui é um exemplo, ó, dá para até ver que eu apertei um pouquinho, já deu sinal ali, daí tem que parar. Dá para ver que no meio aqui, ó, ele ficou com uma folga, ele não encostou uma tampa na outra. Então, gente, mas é um processo muito lindo isso aí, né? Aí também, deixa eu tirar para o lado esse aqui. Também posso mostrar para vocês que eu estou adotando dois tipos de melgueira, né? Que é a Schenck, que é o padrão antigo aí que a gente começou há muitos anos atrás a praticar e que é recomendado para as regiões mais frias, mas também estou partindo tanto para o ninho Langstroth como melgueiras Langstroth também. Então aqui, por exemplo, esse já é um favo lindíssimo aqui do padrão Langstroth, inclusive os meus caixilhos aqui eles são um pouquinho mais altos do que o padrão oficial da Langstroth. Um pouco mais alto e um pouco mais curto, na verdade, são os meus aí. Então, olha só. Maravilha pura, né? Vou levantar mais um favo aqui. Olha só. Lindíssimo, né? Bem lacrado, fechado. Tá todo mundo faceiro, né, gente? A temporada tá muito boa. Tá dando bastante mel.
E hoje, inclusive, eu também fui no apiário Astrapé número 2, colhi mel, até não colhi tanto, mas deixei encaminhado. Tinha muita abelha com produção mais de meia caixa, mas a maioria não operculado, e também em muitos casos com postura, muita postura ainda nas melgueiras, né? Então eu resolvi fazer o seguinte, eu fui lá acrescentando mais melgueiras, e inclusive as melgueiras centrifugadas do outro apiário, né, que a gente vai devolvendo. Então o que que acontece? Eu estou preparando lá as abelhas de tal forma que em meados de fevereiro, provavelmente, vou fazer uma safra muito boa. Que agora ainda tem muita coisa florescendo e vai florescer ainda. A unha de gato também está florescendo e assim por diante. E aqui, gente, então, o padrão Schenck, que eu estava falando, né? Ele tem quadros menores, mais estreitos, porque ele vai de atravessado dentro da caixa, né, gente? E aqui, então, a gente conseguiu colher uma caixa inteira, uma delas, no caso, né? Também é maravilhoso. Então, gente, aqui eu coloquei alguns favos, dos grandes e dos pequenos. Maravilha, mel de unha de gato e alguma outra coisa que esteja florescendo nessa época na nossa região. E mãos à obra. Muito trabalho para centrifugar. Ainda não tenho centrífuga elétrica, quem sabe um dia a gente vai ter. Pessoal, queria aproveitar e comentar com vocês que esse padrão Langstroth que eu estou partindo, que eu estaria adotando também, né? Na verdade, assim como o Ninho, e já falei até em outros vídeos, estou usando, no caso, a mesma caixa padrão Schenck, né? Isso quer dizer o seguinte, que essa caixa e a melgueira padrão Schenck, ela é mais estreita, ela não é exatamente o tamanho, né, do padrão Langstroth oficial. Por enquanto eu não tiver total certeza de que estarei partindo para o padrão Langstroth, eu estou preferindo manter o mesmo tamanho da caixa Schenck, por uma questão de compatibilidade das melgueiras Schenck também, e para poder fazer esse intercâmbio entre elas, né, e entre os ninhos também. Então, mas o que eu queria comentar é o seguinte, então, nas minhas melgueiras adaptadas Langstroth, se eu for fazer tipo 3 centímetros aqui, dá para ver no caso, aqui que essas ripas têm 3 centímetros, certo, pessoal? Então, aqui dá para ver que as abelhas fizeram corretamente os favos. Eu tive algumas que eu fiquei em dúvida e acabei diminuindo um caixilho na melgueira. Ou seja, em vez de 7 caixilhos, que é o que cabe aqui nessa melgueira, na verdade está faltando 2 aqui que eu tirei, né? Então, eu vi lá que deixando só 6 caixilhos, esse espaço aumenta e as abelhas acabaram trazendo uma certa dificuldade. E elas até puxaram mais ou menos alinhando pela cera alveolada, só que à medida que iam chegando ao fundo, elas perceberam uma distância maior e começaram a torcer os favos, né? Eu até primeiro torci, inclusive em emendar eles, emendando um favo com o outro. Talvez elas pensaram em segurança dos favos, né?
firmeza dos favos, mas eu até tinha pensado que a razão principal disso teria sido que eu coloquei algumas melgueiras Langstroth em cima das caixas ninho padrão Schenck, que seria parecido com essas aí da melgueira no caso, né? E que daí ela tivesse se atrapalhado, que ela não tivesse compatibilizado direito essa questão, né? Mas no fim eu acho que eu posso me convencer de que foi mais por causa do espaçamento entre os caixilhos, né? Que em algumas eu resolvi afastar mais, deixei um espaço maior aqui, no caso o espaço abelha, no fim acabou ficando maior também, né? Mas imaginei que ela estaria fazendo favos mais gordos, mais largos, e parece que isso não aconteceu. Então esses favos aqui de 3 centímetros, alguns um pouquinho projetados para fora, mas mínima coisa. Na verdade dá para perceber que esses favos aqui, eles estão perfeitamente alinhados e feitos corretamente, considerando uma espessura de 3 centímetros, né, gente? Então, como dá para ver na balança aqui, que eu coloquei um favinho ali, né? Então, inclusive esse favo ali, tá dando um reflexo aí, mas ele, uma curiosidade, ele estaria pesando 2,2 kg, mas aí vai descontar a madeira, o arame e a própria cera do favo, mas tranquilamente ele deve dar 1,5 kg de mel, né? Provavelmente dará 1,5 kg de mel. Mas assim, ele tem a largura, aí de 3 centímetros, gente. E parece que eu vou ter que manter essa largura para evitar maiores problemas, principalmente quando eu colocar a caixa Langstroth, aliás a melgueira Langstroth em cima de caixa Schenck, que aí muda o sentido dos quadros. Problema mesmo não dá, mas tem que cuidar na largura e no espaçamento dos caixilhos, né? Já ao contrário, quando a gente coloca, se fosse considerar que isso aqui fosse um ninho no padrão Langstroth, imaginando que essa melgueira aqui fosse um ninho, aí colocando essa melgueira Schenck, funciona perfeitamente, tá? Eu não sei exatamente o porquê disso, mas aí sim, aí ela aceita bem mais normalmente, porque talvez por causa do tamanho dos favos, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas beleza, pessoal, a gente vai fazendo essas experiências e vai colhendo aí os resultados, e é importante que a gente analise, né, as coisas e como elas funcionam melhor, né? Porque a abelha é um bichinho esperto, mas ela tem a própria engenharia dela que a gente tem que procurar mais ou menos respeitar, né, pessoal? Então é isso aí, gente. Mas os favos realmente ficam maravilhosos, né? Ficam favos grandes, alongados, muito bonitos. Mas nada impede que a gente pratique os dois padrões também, porque fica difícil eliminar totalmente um deles e partir para outro. Na verdade, a gente vai ter que conviver com os dois, porque eu tenho no mínimo umas 40 caixas Schenck, né? E melgueiras também umas 50 ou mais. Então isso aí para a gente eliminar não convém, também é um custo e um desperdício se for jogar fora, né? Beleza, pessoal, vou ficando por aí. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.